Este é o nosso corpo humano, a peça de engenharia mais magnífica do mundo. Nós estamos prestes a fazer uma jornada dos 10 aos 50 anos de idade usando estatísticas para revelar a história extraordinária do nosso corpo. Do primeiro beijo... É a época que vamos de crianças a seres humanos sexuais. A quanto sexo faremos? Poucas vezes. Acho que eu nunca faço sexo bastante. As diferenças reais entre homens e mulheres. Não é que um seja superior ao outro. São apenas diferentes. Isso vai revolucionar o modo de pensarmos sobre nós mesmos e você nunca mais vai se olhar no espelho da mesma forma. O nosso corpo opera maravilhas durante toda a nossa vida. Da concepção ao nascimento, da infância à adolescência, da idade adulta à velhice. Aos 10 anos de idade, nós já realizamos coisas importantes. Nós dominamos habilidades, absorvemos informações e estamos, em média, com 1,40 m. Mas agora vamos mostrar as incríveis transformações pelas quais nosso corpo vai passar, que vai levá-lo dos 10 aos 50 anos. Esta parte da corrida tem tudo a ver com a batalha dos sexos. Tudo começa quando o cérebro aciona um mecanismo minúsculo do tamanho de uma ervilha chamado de glândula pituitária. Esse órgão em miniatura leva à maior sublevação que nosso corpo jamais vai experimentar, a puberdade, nos transformando em adultos. E faz isso ativando substâncias químicas incrivelmente poderosas, os hormônios sexuais. O problema dos hormônios é que eles não são visíveis, não podemos vê-los, não podemos tocá-los, mas o que precisamos entender é que sem os hormônios, nós não existimos. Os hormônios são os nossos principais administradores. Eles estão constantemente patrulhando o corpo, verificando e regulando todas as funções. Os hormônios são, na verdade, agentes de mudança do corpo. Eles afetam como pensamos, afetam a nossa aparência, como interagimos uns com os outros e, com certeza, como a nossa vida se desenrola. E quando os nossos 3 hormônios sexuais, estrogênio, progesterona e testosterona, são ativados, é melhor se segurar. Porque as coisas vão ficar bem mais interessantes. A puberdade é a época em que passamos de crianças, de assexuados, a seres humanos sexuais. Isso é muito importante, pois se não fizéssemos essa transição, a nossa espécie acabaria rapidamente. Odessa tem 12 anos e a sua transformação para a puberdade já teve início. Uma das primeiras coisas que os hormônios fazem é fazê-la crescer mais depressa do que em qualquer outra época da vida. Perto da época da puberdade, há uma explosão enorme no crescimento dos ossos. Os nossos ossos aumentam muito em comprimento. Esta é a nossa fase de crescer muito, espichar. Em apenas um ano, Odessa vai crescer até quase 9 centímetros, mais ou menos o tamanho deste salto. Até o final da puberdade, ela terá crescido espantosos 25 centímetros, o equivalente a calçar um par de sapatos plataforma deste tamanho. E o percentual de gordura de Odessa vai aumentar ainda mais. 120%. Durante o pico do aumento do peso, ela poderá engordar 700 gramas em um mês, que é quanto pesa 3 pacotes de manteiga como este. E em um ano, isso daria 8,5 kg. O suficiente para passar em 1.600 fatias de pão. Mesmo assim, a quantidade necessária de hormônios para fazer uma mudança em nossos corpos é 100 vezes menor do que um único grão de areia. Imagine fazer uma dose de hormônios para cada menina na Terra. É impressionante, mas só seria preciso uma pilha deste tamanho de uns 3,4 kg. Mas os hormônios não só fazem crescer, eles literalmente nos transformam em adultos. A garota começa a desenvolver seios, começa a ter pelo na pubis e nas axilas. Ela começa a pensar de modo diferente. Ela fica menstruada e começa a virar mulher, o que significa que começa a ovular e começa a ficar pronta para reproduzir. Aos 12 anos,
os ovários de Odessa já têm 300 mil óvulos. E agora, um deles será liberado a cada mês. O óvulo pode se tornar um embrião se ele for fertilizado. Se não for, ele é substituído por outro no mês seguinte. Uma mulher libera cerca de 400 óvulos durante sua vida. Mas essa fase de altos e baixos não é feita apenas de transformações físicas. Quando uma menina chega aos 15 anos de idade, como Frank, seus hormônios começam a afetar dramaticamente a sua visão do mundo. E isso, junto com seu corpo que está mudando, pode abrir uma nova fronteira de prioridades. Estão tentando anular o que o corpo, o que os hormônios estão dizendo, a fim de se encaixar. Um exemplo perfeito seria o de moças desenvolvendo anorexia e bulimia. Na verdade, elas têm medo de desenvolver o corpo novo. Essa é provavelmente a reação mais radical que há. Mas a mulher em desenvolvimento tem muito com que lidar. Nascerá pelos onde ela não quer, e sua pele ficará mais oleosa. Pode ser uma época traumática, e muitas nunca esquecem. Um dia eu me olhava no espelho e pensava, nossa, estou em forma, tipo assim, estou super bem. Mas no dia seguinte eu olhava no espelho e pensava, o que aconteceu? O constrangimento que sentimos na puberdade, essas coisas. Ficar com o quadril largo rápido demais. Sei lá, roupas que não caem muito bem. Espinhas são o pior. Elas sempre aparecem quando não deviam. Algumas adolescentes sentem fadiga, mudanças de humor e irritabilidade, o que pode levar às lágrimas. Muitas lágrimas. Até os 12 anos, meninos e meninas choram basicamente a mesma quantidade. Mas quando os hormônios das meninas entram em ação, elas passam a chorar mais. E aos 18, elas choram 4 vezes mais do que os meninos. Não é surpresa, mas choramos mais quando estamos tristes. 49% das nossas lágrimas. E 10% quando estamos zangados. Mas 7% das lágrimas são por compaixão. 5% por ansiedade. 4% de medo. E, as boas novas, 21% de felicidade. É claro que as lágrimas são um preço pequeno a pagar pelas inúmeras mudanças que aguardam uma adolescente enquanto ela se transforma em mulher. Mas e os meninos? Bom, eles também estão prestes a passar por mudanças enormes. E quando a testosterona deles aumenta 30 vezes, pode-se dizer que as consequências serão imprevisíveis. Dizem com frequência que os meninos gostam de ação. Mas uma coisa é certa. Quando a testosterona deles engrena, eles vão passar por muitos altos e baixos. De repente, a glândula pituitária passa a mandar mensagens e dizer: testículos, acordem e comecem a produzir testosterona. E eles fazem isso. Na verdade, o nível de testosterona de um menino em amadurecimento pode aumentar 30 vezes. Esta é uma mistura forte, mas a testosterona é uma substância tão poderosa que sua quantidade no corpo de um menino é minúscula. Sua concentração seria o equivalente a dissolver um único grão de sal em 28 litros de água. E se somássemos a quantidade de testosterona dentro de cada homem na Terra, nós teríamos apenas esta quantidade, o equivalente a 34 quilos. O verdadeiro aumento dos hormônios masculinos acontece nas idades de 13 a 14 anos. E isso os põe em uma direção totalmente diferente das meninas. Will e John têm 16 anos. E já faz 2 anos que a testosterona transforma o corpo deles. Nos meninos, os primeiros sinais da puberdade é o aumento de tamanho dos testículos. E eles aumentam de 1,5 centímetros cúbicos a 20 centímetros cúbicos. Ou seja, aumentam 13 vezes de tamanho. Depois, o pênis do menino começa a crescer. E aos 18 anos, ele alcança o comprimento médio de 16 centímetros e meio. Mas, um pouco antes disso, os meninos já começaram a montar fábricas de esperma.
cada um produzindo 300 milhões de espermatozoides por dia. Em menos de um mês, um rapaz terá criado mais espermatozoides do que o número de pessoas no mundo. Durante a vida, Will e John criarão espermatozoides suficientes para popular o planeta Terra 571 vezes. Mas eles nunca conseguirão fazer isso se não puderem descarregá-los. E para isso, eles precisam de uma ereção. O homem normal tem várias durante o dia e enquanto dorme à noite. E ele tem cerca de 7.700 ejaculações durante a vida. Mas a pergunta é, quanto sêmen isso dá? Talvez 1 ou 2 litros de sêmen. 8 litros. Eu acho que 13 litros. 190 litros. 230 litros. Uma piscina cheia de sêmen. Algumas piscinas olímpicas. Pra mim, um oceano. Um oceano. Para alguns pode ser uma decepção, mas durante a vida, o homem terá gasto cerca de 26 litros de sêmen. Mas isso não é a única coisa que os adolescentes produzem durante a puberdade. Eles também passam a ter pelos por todo lugar. Os adolescentes, como Cal, passam a ter pelo na área pública, axilas, braços, peito, abdômen e até nas costas. O pelo também vai aparecer no rosto, saindo de 30 mil folículos. Isso significa que durante a puberdade, um rapaz pode ganhar até 30 pelos novos por dia. Imagine quanta barba Cal terá que remover até seu aniversário de 50 anos. 30 mil pelos por dia, com cada um crescendo 0,4 milímetros. Aliás, é melhor Cal se acostumar a fazer a barba porque, aos 50 anos, ele terá passado o aparelho de barba sobre uma área deste tamanho. Cerca de 320 metros quadrados. A não ser, é claro, que ele não queira fazer a barba. Neste caso, ele poderia cultivar o mesmo visual de Nicholas Gascoigne. Os pelos da barba são os pelos do corpo que crescem mais rápido. Se Nicholas nunca aparasse a barba, ela ficaria com até 9 metros de comprimento. Se todos os homens fizessem isso, seria possível tecer uma corda de suas barbas com uma espessura de 30 mil fios e seu comprimento daria 775 voltas no planeta. Mas quando se trata dos prós e contras de pelos em excesso, nem todos concordam. Não acho o homem peludo sexy. Sexy. Depende de onde fica o pelo. Nas costas, não. No peito, tudo bem. Bom, se forem peludos no peito, não. Desestimula. Acho o homem peludo sexy. Sexy ou não, pelo é uma pequena parte da rápida transformação de um adolescente. Seu corpo muda tão depressa que pode ser difícil reconhecê-lo, já que seu maxilar, testa, queixo e nariz se transformam de um visual a outro. E em se tratando de crescimento bruto, ele vai superar em desempenho seus pares femininos. Desde o início da puberdade, um menino crescerá uns 30 centímetros a mais. Imagine quantas calças jeans perderíamos se a puberdade durasse 10 anos. A maioria dos homens acabaria medindo mais de 2,5 metros. Mas não são apenas as pernas e o torso. O rapaz adolescente cresce no corpo inteiro. Os pés vão na frente pulando de um número de sapato a outro. As mãos seguem logo depois. E os ossos não são a única coisa que aumentam de comprimento. Suas cordas vocais aumentam 60% em comprimento e também ficam mais largas. Elas agora vibram em uma frequência mais baixa, tornando o timbre da voz dele mais grave em 1/8. É um pouco como se este violoncelo fosse transformado em um contrabaixo. Mas há uma outra mudança que está reservada a qualquer rapaz adolescente, que não é tão bem-vinda: o suor. Os hormônios alteram a perspiração deles, resultando em um odor corporal com cheiro mais adulto.
E quando está fazendo um grande esforço, ele poderá encher de suor estas 6 latas em apenas 1 hora. Mas ele não precisa estar na academia de ginástica para exalar mau cheiro. Aliás, o odor corporal de um rapaz pode aparecer nas horas mais inapropriadas, especialmente quando ele sente medo, como logo antes de um grande evento. Seu hormônio de adrenalina entra em ação e as suas glândulas sudoríparas também. Uma explosão de adrenalina que vai causar mãos suadas, coração acelerado e respiração mais rápida. Então ficamos talvez um pouco sem saber o que dizer e mostramos indicações de nervosismo. Mas o odor de um rapaz não é a única coisa que fica mais forte. Aos 18 anos, Cal terá 50% mais músculos e 50% menos gordura do que uma moça da mesma idade. Estas latas de espinafre representam o peso dos músculos que um rapaz vai desenvolver durante toda a sua adolescência. São 6 quilos de músculos torneados. Mas um rapaz raramente se torna o macho que espera. E seus hormônios geralmente o atacam de formas que não são nada bem-vindas. O que me chateia é a acne. Nunca estamos satisfeitos quando o corpo está mudando constantemente. Nunca ficamos satisfeitos. Eu era magro demais, era muito difícil. Estava sempre para lá e para cá. Foi muito difícil engordar. Mas não é só o corpo de um rapaz que o torna diferente de uma moça. Ele tende a desenvolver o lado direito do cérebro com maior rapidez, e isso resulta no que alguns especialistas creem ser habilidades visuais e espaciais mais harmônicas. Por sua vez, as moças tendem a desenvolver o lado esquerdo do cérebro mais depressa, levando a uma melhor habilidade de comunicação. A velha pergunta é: essas diferenças e outras são provenientes do cérebro ou do condicionamento cultural? Imagino que muito disso tem a ver com a criação, a cultura e o ambiente. Pelo menos era o que eu achava até ter filho menino e menina. Agora eu sei que mesmo criando os dois do mesmo modo, há muitas diferenças. Ao contrário do que alguns possam acreditar, as moças não falam mais do que os rapazes. Os dois falam a mesma quantidade de palavras por dia, cerca de 16.000 palavras. Mas alguns estudos indicam que as mulheres tendem a ser mais articuladas, utilizando um vocabulário mais extenso. Por outro lado, os rapazes falam mais devagar e usam frases mais curtas. Isso não é surpresa, já que a testosterona pode deixar o adolescente agitado, dando-lhe um nível baixo de atenção e uma agressividade maior. Com tantas substâncias químicas conduzindo nosso corpo, é um milagre que rapazes e moças consigam se comunicar, quanto mais se dar bem. Mas isso é justo o que somos destinados a fazer. Em breve, nosso corpo vai deixar uma trilha de indicações e aromas secretos e nunca mais seremos os mesmos. A puberdade transforma meninos e meninas em seres sexualmente carregados e não demora muito para eles começarem a querer ficar juntos. Libby está se aprontando para sair à noite. Isso significa ter certeza de que seus 16 centímetros quadrados de pele estejam limpos. Não é tão fácil como pode parecer, porque cada 6 centímetros quadrados de sua pele tem 32 milhões de organismos vivos. Dá quase a população do estado da Califórnia. Isso quer dizer que há mais organismos vivendo em cada um de nós do que pessoas na superfície da Terra. Depois disso, temos que cuidar do cabelo. Tanto o homem quanto a mulher perdem aproximadamente 80 fios de cabelo por dia. O bom é que eles podem se regenerar e temos uma vantagem inicial de cerca de 100.000 fios que crescem rapidamente a uma velocidade de 0,3 milímetros por dia. Se somar tudo, vai dar 30 metros a cada 24 horas. Isso significa que em 2 meses cresce mais de 1,5 km de cabelo em cada um de nós. E depois de 1 ano nós teremos dado 30 voltas no campo com 11 quilômetros de cabeleira. O cabelo é uma das fibras mais fortes do nosso corpo. Surpreendentemente, um único fio de cabelo pode aguentar um peso de 99 gramas. E juntos, todos os nossos 100.000 fios de cabelo podem aguentar o peso de 10 toneladas.
E há também todos os outros cabelos dos quais precisamos cuidar, como os cílios. Temos aproximadamente 200 cílios em volta de cada olho. Mas raramente paramos para pensar quantos deles nós produzimos. Ainda assim, durante a nossa vida, esses fios minúsculos de cabelo podem, juntos, somar 23 quilômetros de comprimento. E falando de coisas pequenas, e as nossas unhas? Pequenas, porém vitais. Imagine a vida sem elas. Coisas que tomamos como certas, como descascar uma laranja e abrir um canivete, seriam quase impossíveis. Mas quando estamos nos aprontando para sair para nos divertir, elas são outro atributo que podem fazer brilhar. Logo que a noite começa, nossos receptores e sensores estão em alerta vermelho. E nossos hormônios estão preparados. Será que vamos conhecer o parceiro dos nossos sonhos? O bom é que nosso corpo será o primeiro a avisar. A excitação aparece primeiro como uma explosão de adrenalina, que vai causar mãos suadas, coração batendo forte, respiração acelerada e sensação intensificada para estarmos prontos e podermos reagir. Quando fazemos contato visual, ele só dura alguns segundos, mas pode parecer uma eternidade. É a adrenalina aumentando repentinamente no nosso sistema e alongando o tempo para nós. Os hormônios também aumentam os batimentos cardíacos e a pressão sanguínea. Eles podem nos transformar em imãs humanos. E ao nos aproximarmos, nós podemos reagir aos nossos aromas que foram provocados por substâncias químicas especializadas chamadas feromônios. Os feromônios são substâncias produzidas pelo nosso corpo que se dispersam no ar para atrair um companheiro. O homem vai achar uma mulher mais atraente quando estiver na presença de feromônios femininos. Dizem que Marilyn Monroe cheirava bem e que ela borrifava alguma coisa nela mesma. Mas, de qualquer forma, seu odor era muito atraente. E se os feromônios fizerem bem o seu trabalho e correr tudo bem à noite, o próximo passo é o toque. Este é o sentido mais íntimo, pois estamos cobertos por 500 mil detectores de toque. Pare um pouco para compreender como 500 mil é um grande número. Se representasse cada detector desses digitando a letra X, para representar 500 mil X, seria preciso pressionar a tecla do computador por 12 horas e meia. Todos esses sensores estão em muitas partes do corpo, mas eles são particularmente abundantes nas pontas dos dedos. Nos dedos podemos sentir que 2 pontos estão a menos de 1 milímetro à parte. Isso porque nós temos 3.000 detectores de toque em cada ponta do dedo. Isso dá muitas sensações. Outro lugar popular que é tão sensível quanto são os lábios. E se tivermos sorte, um estudo mostrou que podemos queimar até 26 calorias por minuto só beijando. Não faz mal que haja mais micróbios em nossa boca do que a população dos Estados Unidos e o Canadá juntos. Aos 10 anos de idade, nós não conseguíamos imaginar a vida como adultos. Agora, 15 anos depois, John e Cal quase não lembram de como era ter 10 anos. É de se admirar? Aconteceu tanta coisa. Os corpos deles estão 30 centímetros mais altos, com o dobro do peso. Eles estão quase 50 milhões de células do cérebro mais leve e foram controlados por mais de 200 hormônios. Agora eles sossegaram. Mas John ainda está ocupado. Porque desde a puberdade, um hormônio tem sido liberado em sua corrente sanguínea a cada 90 minutos, o que provoca a produção de esperma. Cada espermatozoide leva 74 dias até estar pronto para ser liberado. Com apenas 0,05 milímetro de comprimento, um espermatozoide é um tanto miúdo. Mas se todos os espermatozoides de uma ejaculação fossem alinhados, eles formariam uma fila de mais de 19 quilômetros. E se cada espermatozoide fosse um carro,
uma ejaculação formaria um engarrafamento de ida e volta de Nova York a Londres 170 vezes. Tá, tudo bem. Mas com que frequência o homem usa o seu esperma? Quanto sexo nós fazemos realmente? 2 por semana. Poucas vezes. Ainda sou virgem, Eu então... também. Poucas vezes eu... Quase nunca. Acho que de 2 a 3 vezes por semana. Eu acho que eu nunca faço sexo bastante. Se uma mola representa as vezes que um casal com menos de 30 anos faz sexo, então esta é a quantidade de vezes que eles fazem sexo em um ano. Em média, isso dá um total de 112 vezes por ano. Em cada ocasião, cerca de 400 milhões de espermatozoides são liberados. Quase todos eles vão na direção errada, ou não nadam bem o bastante. Apenas estes 200 chegam ao destino e destes, só um é necessário para fertilizar o óvulo feminino. Os outros são simplesmente sobras. Uma jovem fértil tem 25% de chance de engravidar, se ela planejar conceber na melhor época, ou seja, 2 dias antes da ovulação. Se ela conseguir, 13 semanas depois, na sua primeira ultrassonografia, ela poderá ver claramente o desenvolvimento do bebê dentro do útero. De agora em diante, seu coração tem que bombear de 30% a 50% mais sangue. Seus pulmões têm que inspirar de 15% a 25% de oxigênio a mais. E em 9 meses, uma futura mãe vai queimar cerca de 545 mil calorias. Essa potência daria para ferver 10 mil chaleiras elétricas. O corpo da mulher passa por uma transformação incrível até a hora do parto. Este copo plástico é do tamanho do útero dela no momento da concepção. E isto é o quanto seu útero vai expandir até o parto. Ele fica 500 vezes maior. Mas um mês após o nascimento, o útero da mãe terá contraído de volta ao tamanho de um copo, pesando apenas 700 gramas. Imediatamente após o parto, a mãe passará a pesar 5 quilos a menos. Seu corpo sofrerá uma queda vertiginosa de hormônios sexuais e o volume de sangue bombeado por seu corpo voltará ao normal. É impressionante como o nosso corpo se recupera depressa. E precisa mesmo, por causa das exigências de crianças pequenas. Na casa dos 30, o homem pode ter passado do seu auge físico, mas seus ossos nunca foram tão fortes. Veja, por exemplo, o osso da coxa ou fêmur dele. Adivinhe quantos homens poderiam ficar em pé nele antes de ele quebrar. 1, 3, 4, 5, 6, 8, 10. E aqui está a resposta. Este é o peso que o osso da coxa de um homem de 35 anos aguenta. Ele suporta o peso de cerca de 21 homens. São quase 2 times de futebol. Mas depois dos 35, os ossos de um homem nunca mais serão tão fortes. E mesmo que estejamos ganhando experiência e confiança, como o nosso corpo vai enfrentar a chegada da meia-idade, os tímidos e preocupantes 40 anos? Nosso casal está agora com 40 anos. É uma idade que o pessoal de 30 e poucos teme. Peter e Emma gostam de pensar que ainda são jovens, mas agora eles chegaram realmente à meia-idade.
Depois dos 40, nós começamos a sentir uma mudança em nosso metabolismo. Nós agora precisamos de umas 120 calorias por dia a menos. Alguns dos termostatos do nosso corpo já não funcionam tão bem e nos cansamos mais facilmente. Geralmente as coisas tendem a gastar ao envelhecermos. Por exemplo, a capacidade do pulmão de inspirar ar diminui com a idade. A capacidade dos pulmões pode diminuir em até 40%. Depois de 40 anos, muitos dos tecidos do nosso corpo, tanto dentro quanto fora, ficam menos flexíveis. Por exemplo, alguns de nós perdem elasticidade nos olhos e desenvolvem hipermetropia. O globo ocular fica menos elástico e não conseguimos focalizar. Muitas pessoas dizem que aos 50 é preciso jogar o jornal no chão para poder ler. E essa falta de elasticidade também afeta a nossa pele. Todos os dias, da hora em que acordamos em diante, o revestimento natural do nosso corpo é esticado e torcido. A nossa pele se manteve elástica a vida toda com a ajuda do colágeno, uma proteína de grande força elástica. Mas agora está começando a se desgastar. Com a idade, a pele perde a elasticidade. Quando puxo a pele, vemos que a minha demora uns 3 ou 4 segundos para voltar ao normal, porque, infelizmente, não sou mais jovem. Já a pele de uma criança volta depressa e a de alguém com, digamos, uns 80 anos, veremos que ela demora uns 10 ou 15 segundos para voltar ao lugar. E aos 40 anos, nosso estoque de colágeno é atacado. Nossa pele fica mais fina e enrugada. E suas células se tornam alteradas ou senescentes. As células senescentes são venenosas ao corpo e elas começam a produzir muitas enzimas que deterioram o colágeno. Então as células senescentes dão rugas. Por sorte, a nossa pele se repõe continuamente. Aqui tem quase 2 metros quadrados de filme plástico. É a quantidade de pele que desprendemos a cada 3 semanas. Mais ou menos o tamanho destas embalagens de lavanderia. E na década dos 40, nós perderemos esta quantidade da roupa com a qual viemos ao mundo. e 174 delas. Não vamos mais produzir pele boa como essa. Mas, mesmo tendo sido descartada, ela serviu a um propósito valioso. Ela foi nossa proteção principal contra praticamente tudo que entramos em contato, e isso inclui todos os tipos de germes. Mas nossa pele só ajuda até certo ponto. Também ajuda a saber onde esses germes estão. Por exemplo, você prefere almoçar em cima da mesa de trabalho ou em cima do assento do vaso sanitário do trabalho? O assento da privada tem muitos germes. Eu nunca faria isso na vida, nunca. Deve ser imundo. Ali tem muitos germes. Contudo, o assento do vaso do escritório tem apenas 49 germes por 6,5 centímetro quadrado, enquanto que na mesa de trabalho há 21 mil germes nesse mesmo espaço. À medida que envelhecemos, teremos que nos esforçar mais para lidar com o germe de um resfriado forte. Mas isso não é a única coisa com a qual devemos nos preocupar. Aos 40, também podemos começar a sentir que aquela ressaca ocasional que desprezávamos aos 20 ou 30 anos faz o dia seguinte mais difícil de aguentar. O álcool é um veneno para o nosso corpo, mas o fígado consegue trabalhá-lo e desintoxicá-lo para que ele possa ser metabolizado. E se o fígado não conseguir fazer isso, o nível alcoólico começa a subir. É aí que o resto do corpo começa a senti-lo. E o fígado não é o único órgão que precisa trabalhar mais. É com esta quantidade que os nossos rins lidam. Eles filtram 151 litros de sangue por dia, extraindo ureia e minerais e os expelindo na urina em até 1,5 litro ao dia. Em um ano, eles verificam quase 55 mil litros de sangue. Mas com 40 e poucos anos, o desempenho dos nossos rins diminui em cerca de 900 mililitros de sangue a cada hora. Isso dá 22 litros a menos todos os dias.
E mesmo que o envelhecimento não afete o sistema digestivo tanto quanto outros órgãos, algumas pessoas podem ficar mais sensíveis a certas comidas. Nosso intestino pode sofrer um acúmulo de gases e ficar inchado. Às vezes, a única maneira de se livrar do problema é soltando o gás com um peido. A terminologia médica é gás intestinal, ou flato. São as palavras que geralmente usamos para descrever um peido. Mas isso é sempre engraçado, porque eu não sei. Sabe, sinceramente, na minha área, se não mantivermos o senso de humor, não conseguimos falar sobre isso. Quantos puns eu solto por dia? Ai... mais ou menos uns 5. Discretamente. Eu diria que uns 10 por dia. Eu tô grávida, isso não é justo. Eu acho que o dia todo. Uns 40 por dia. Acho que eu solto pum a cada 25 segundos. Você está entrevistando o rei dos puns. É sem parar. Não termina. Aliás, eu estou soltando pum agora. Aos 40 anos, nós teremos peidado mais de 200 mil vezes. Isso dá mais de 16 mil litros de gás. O suficiente para encher este castelo inflável. Você pode achar que a essa altura nós nos tornamos uns peidões. Mas não mesmo. Nem precisa procurar mais. O do lado esquerdo, que está de camisa azul, é o Theo, que tem 18 anos e está super em forma. À direita, de camiseta cinza, está Richard, de 41 anos. Richard não consegue correr, acelerar, se curvar e nem se esticar tão depressa quanto Theo. Então como será que Richard está ganhando? A maioria das pessoas pensa que envelhecer é um processo de declínio, mas esse não é realmente o caso. Ao envelhecer, podemos nos movimentar mais devagar, mas estamos mais sábios, temos mais conhecimento. Agora o nosso corpo chegou aos 50 anos de idade. Mas em que forma ele está? Bom, aos 50, nós precisamos de manutenção constante para podermos continuar a funcionar bem. Temos que ficar de olho na lubrificação das nossas 230 juntas. Também temos que cuidar da moça ocasional. O nosso revestimento exterior não é mais tão espesso como era. Nosso motor ainda dá a partida direito, mas não giramos mais tão bem. Mas estamos mais sábios e nem sempre precisamos girar tão bem. Somos surpreendentemente parecidos com um carro. Também somos a composição de sistemas complicados, o digestivo, o cardiovascular, etc. Devido ao uso durante a vida, esses sistemas passam a desenvolver falhas e defeitos e acabam não funcionando tão bem como deveriam. Nosso corpo funciona melhor aos 37 graus Celsius. Se passarmos disso, começamos a suar. Em um dia normal, nós perdemos 170 calorias de calor, que é mais ou menos o total de calorias em um donut. A fim de controlar esse escapamento excessivo, cada um de nós tem 3 milhões de minúsculas glândulas sudoríparas. Se as desemaranhássemos e as colocássemos juntas, elas se estenderiam por mais de 8,5 km. Esse sistema funciona com eficiência. Mas para as mulheres com 40 e tantos anos, esses mecanismos corporais podem encontrar um contratempo. Muitas vezes as mulheres me procuram na clínica para dizer que têm que tirar o cobertor e que suam no meio da noite. Não conseguem mais dormir, se sentem péssimas e muitas mulheres ficam deprimidas e descontentes com a vida. Isso é a menopausa, quando muitos dos hormônios que foram ligados no início da puberdade são desligados. O ciclo menstrual da mulher para gradualmente por causa da redução dos hormônios, progesterona e estrogênio. O envelhecimento elimina os hormônios. É a maneira da Mãe Natureza nos eliminar. A evolução natural é o fato que, depois que criamos os filhos, nós não somos mais necessárias, não devíamos mais estar aqui. Então, os hormônios nos abandonam. Os hormônios também abandonam os homens. Chama-se andropausa. Isso pode resultar em perda de apetite sexual, cabelos brancos ou perda de cabelo. Aos 50% do cabelo de 50% dos homens é grisalho. E metade dos homens de 50 anos são, pelo menos, parcialmente carecas.
Falando como alguém que está lentamente, mas sem dúvida se aproximando desse estágio, o que quero dizer a todo mundo é que eu não tenho nenhum único fio de cabelo a menos do que tinha quando era garoto. A única coisa que aconteceu foi que os folículos capilares não conseguem mais produzir o cabelo longo e forte que já produziram. A menopausa e a andropausa duram apenas poucos anos e algumas pessoas não são perturbadas por elas. E todos nós temos um ás escondido na manga, que é uma emoção mais poderosa do que qualquer hormônio. Grátis e divertido. É o riso. Julie Whitehead crê no valor do riso. Ela dirige um seminário que promove os benefícios de uma boa risada. Em média, cada um de nós ri durante 6 minutos por dia, e isso utiliza 312 dos nossos músculos. As risadas de uma vida toda utilizam até 350 mil calorias. A mesma quantidade de calorias destes 1000 bolos. E aqui tem 10 boas razões para jogar bolos uns nos outros, só por uma boa risada. Rir diminui o estresse, nos protege dos vírus, controla a dor, abaixa a pressão, exercita os músculos, oxigena nosso sangue, fortalece o coração, queima calorias, reforça o sistema imunológico e promove a intimidade. Como seres humanos, o nosso corpo nos permite fazer quase tudo. Podemos nadar, mergulhar. Não podemos voar, mas bolamos um jeito de fazer isso. Nosso corpo nos permite experimentar uma variação enorme de sensações, pensamentos e emoções. Nós chegamos onde nunca nenhuma outra criatura chegou. Enquanto a nossa jornada se estende além dos nossos 50 anos, nós celebramos algumas das proezas fora do comum e criações extraordinárias do nosso corpo. E algumas das quantidades impressionantes que nosso corpo processa durante uma vida, como a quantidade de fluido que circula na nossa cabeça, que daria para encher todos esses barris, e a quantidade de carbono em nosso corpo, que daria para encher 9.000 lápis. Além de todas as substâncias químicas inesperadas que nos compõem. Versão brasileira Audiocorp.